Agora eu tive que entrar de uma outra forma aqui. Vamos ver se vai melhorar. Espero que melhore. Desculpa a interrupção aí. Bem, eu vou ler então o texto para vocês de Marcos capítulo 10, do 35 ao 45. Eu espero que a imagem esteja melhor. Bom dia, João Gabriel, tudo bem com você? Minha prima Lorena também, minha irmã. Eu tive que sair e voltar de novo porque paralisou o vídeo, tá certo? Então vou ler para vocês o texto da palavra de Deus em Marcos capítulo 10, do 35 ao 45. Diz assim a palavra de Deus. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não é assim. Essas palavras são muito fortes, de Jesus. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Estes são os versos que preparamos para esta manhã. Vamos orar? Se você pode, feche os olhos comigo e vamos falar com Deus. Senhor, que as tuas palavras, que estes versos que acabamos de ler sejam o nosso alimento hoje. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós, ó Deus, alimento, sementes, o pão, o maná desse dia, para aprendermos mais sobre o teu reino, sobre o teu Filho. Nós queremos conhecer mais, Deus. Abra os nossos corações, abra a nossa compreensão, porque nós queremos entender mais, queremos viver mais, não só entender, mas viver mais o teu reino, no nome de Jesus. Amém. Sabe o que torna esse texto mais difícil ainda, quase insuportável? Jesus tinha acabado de dizer algumas palavras que eu quero que vocês ouçam claramente, como nós estudamos ontem. Jesus tinha acabado de dizer assim aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ressuscitará. Jesus tinha acabado de dizer para os discípulos estas palavras. Ora, o Filho do Homem, eles vão condenar o Filho do Homem à morte. Eles entregarão o Filho do Homem aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo. Depois de ouvirem estas palavras, os filhos de Zebedeu tiveram coragem de pedir a Jesus: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E Jesus, astutamente, perguntou: que quereis que vos faça?
E eles responderam, mesmo após ouvirem estas palavras fortes, e era a terceira vez nesse caminho de Cesareia até Jerusalém, sobre o seu sofrimento, sobre os escárnios, sobre as blasfêmias, sim, que ele sofreria em Jerusalém. Que quereis que vos faça? Eles disseram, mestre, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Este foi o pedido dos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Não é incrível? Se assemelha aos nossos pedidos. Se assemelha a muitas perspectivas que são anunciadas em muitos púlpitos espalhados pelo Brasil. Essa é a expectativa que muitos corações nutrem. Assentar-se à direita, à esquerda. O lugar de status. Vejam os sentimentos que ocupam o trono do coração destes discípulos. Eles queriam as mais altas honras possíveis. Eles assentariam-se e eles julgariam o mundo. Mas isso para os próprios discípulos parecia pequeno, café pequeno. Eles queriam mais. Os filhos de Zebedeu mostram a profundidade do delírio, da monstruosidade humana, o que realmente ocupa o centro do coração humano, essa vontade estúpida de querer mais poder, mais status, mais reconhecimento. Nós precisamos reconhecer as nossas ganâncias. Eu preciso reconhecer a minha ganância. É isto que ocupa o trono do coração dos discípulos, o de buscar as mais altas honras possíveis, o status de assentarem-se à esquerda, à direita. Veja, é interessante observar que os 3 discípulos mais próximos de Jesus, sim, aqueles que viveram as experiências únicas da transfiguração e que depois veriam com nitidez, com mais nitidez ainda, a dor do Filho do Homem no Getsêmani, porque eles foram separados no Getsêmani para assistirem à dor, para assistirem à fala de Cristo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Os 3 discípulos mais próximos de Jesus, que viveram experiências incríveis como a transfiguração, são os que realmente apresentam as objeções mais veementes ao ensino do sofrimento, ao ensino do serviço de Jesus. Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos, apresentam as objeções mais veementes do sacrifício de Cristo, do sofrimento vicário de Cristo. Vocês se lembram do apóstolo Pedro, quando Jesus, na primeira vez, dissertou sobre o seu sofrimento, falou explicitamente sobre o seu sofrimento? Pedro o separou, chamando-o à parte, começou a reprovar. Pedro começou a reprovar Cristo. E sabe o que Jesus fez? Jesus olhou nitidamente para os discípulos. Ele fitou os olhos dos discípulos. Fitando os olhos dos discípulos, ele diz assim: arreda Satanás. Arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Irmãos e irmãs, eu imagino que deva ser muito difícil ouvir do próprio Jesus: arreda Satanás. Qualquer projeto de poder, qualquer projeto de status que a gente tente interiorizar no projeto do reino de Deus, no projeto do serviço, no projeto de lavar os pés dos discípulos, no projeto de ser batizado com o batismo de Cristo, de tomar o cálice de Cristo, qualquer projeto que precisa ouvir, arreda Satanás. Qualquer projeto de poder que tente se interiorizar no nosso coração, nós temos que dizer assim: arreda Satanás, porque Deus quer a humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qualquer projeto de poder que tente se interiorizar,
Sim, nos nossos corações precisamos com as mesmas palavras dizer: arreda Satanás. Eu não sei se vocês se lembram, mas em Lucas 9, capítulo 9, nos versos 51 a 54, quando se manifestou em Cristo o firme propósito de ir em Jerusalém, ele mandou mensageiros que foram adiante dele a Samaria, sim, para entrarem na aldeia dos samaritanos, mas Cristo foi rejeitado pelos samaritanos, porque eles queriam que preparasse uma pousada para ele, mas eles foram rejeitados. Os samaritanos não o receberam, porque Jesus tinha o aspecto daqueles que iam para Jerusalém. Isso lá em Lucas 9. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, diante da rejeição dos samaritanos, eles disseram a Jesus assim: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Ele se sentiu Elias. Diante da rejeição dos samaritanos, porque Jesus quis fazer abrigo ali, quis hospedar ali, diante da rejeição, os filhos de Zebedeu queriam queimar a cidade de Samaria. Vejam, os discípulos, Pedro, Tiago e João, os mais próximos, são os que apresentam as objeções mais veementes diante dessa vocação única de Cristo, a vocação vicária da cruz, do sacrifício. Diante desse pedido estranho dos dois discípulos, de Tiago e João, dos filhos de Zebedeu, esse pedido estranho e anticristológico, um pedido anticristológico, Jesus disse assim: não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis, diz o verso 38. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Esta é a pergunta que Jesus faz aos discípulos, que se aproximaram com esse pedido estranho e anticristológico de assentarem-se à esquerda e à direita. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? É a pergunta que Cristo faz a nós hoje. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que sou batizado? E veja, batismo e cálice aqui representam, sim, sofrimento, a ira de Deus. Nós vamos entender isso. No batismo, Jesus se identificou com os pecadores. Sim, João Batista dizia assim: raça de víboras. Estas eram as palavras. Este era o sermão de João Batista aos seus ouvintes: raça de víboras. Jesus se identificou com a raça de víboras. Ele desceu ao Jordão e foi batizado por João. Mateus, inclusive, o Evangelho de Mateus, narra uma discussão que João Batista teve com Jesus: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E Cristo diz assim: nos convém cumprir toda a justiça. Cristo se identifica com a raça de víboras. Cristo se identifica com os pecadores. Gálatas 3:13 diz que ele tornou-se maldição em nosso lugar, porque foi pendurado no madeiro. E Deuteronômio 21, verso 23, diz claramente que os pendurados no madeiro são malditos. Ele tornou-se maldição, ele identificou-se com a raça de víboras. Agora, no batismo, ele se identifica com os pecadores, mas mais uma vez agora, neste momento, ele se identifica e se solidariza com aqueles seres humanos imperfeitos. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Veja, o batismo é símbolo do sofrimento, é símbolo da cruz, símbolo do sofrimento que ele passaria. E mais, beber o cálice que eu bebo, veja, beber o cálice, sim, simbolizava o compartilhar ou partilhar os mesmos destinos. Quando se compartilhava com alguém o cálice, partilhavam-se também destinos. O cálice, tanto no AT como no NT, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, simbolizava, era metáfora para falar da ira e do julgamento de Deus.
Cálice simboliza a ira, o julgamento de Deus. Lá em Jeremias 25:15, leio para você, diz assim: porque assim me disse o Senhor Deus de Israel, tomo da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele todas as nações, as quais eu te enviarei. Jeremias 25:15. Cálice simbolizava, era metáfora para a ira, para o julgamento divino. Como não nos lembrarmos aqui de Apocalipse 15:16, as taças, os cálices da ira. Leio para você o texto de Apocalipse 15, do 6-8, diz assim: e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da ira de Deus que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e de seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Depois leia Apocalipse 16 e veja o derramamento das taças, das pragas, da ira do Cordeiro. Taça, cálice, simbolizava a ira, o julgamento de Deus. Vejam, eles falavam sobre assentar-se à direita e à esquerda. Cristo falava sobre o batismo e sobre o cálice. Batismo e cálice que ele teria que atravessar, que ele levou sobre si. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Isaías 53. Ele é o servo sofredor que atravessa o batismo, que atravessa os cálices da ira de Deus, do julgamento de Deus. Os discípulos falavam do trono, Cristo da cruz e do sofrimento. A cruz foi o seu trono, a cruz foi o trono de Cristo, e eles nem imaginavam, os discípulos nem imaginavam, que dentro em breve 2 ladrões assentariam-se numa cruz à direita e noutra à esquerda. Ou seja, os que ocupariam a entronização de Cristo na cruz foram os ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Diante do pedido anticristológico dos discípulos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os outros 10 indignaram-se com os filhos de Zebedeu, muito provavelmente porque eles desejavam a mesma coisa, o assentar-se à direita e à esquerda. Enquanto Jesus estava falando da cruz, do sacrifício, do sofrimento, os 12 estavam indignados porque queriam os melhores lugares, queriam ser saudados nas praças, queriam o status de Jerusalém, queriam ocupar lugares privilegiados na entronização de Cristo em Jerusalém. Mal sabiam eles que ele seria entronizado na cruz, e os que se assentariam à direita e à esquerda seriam 2 ladrões. Eles se indignaram. Mas Jesus disse muito claramente, eu quero encerrar essa palavra hoje com o que ele disse. Aqueles 10 discípulos que indignaram-se diante do pedido de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Ele disse assim: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Mas entre vós não é assim. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, vejam as palavras de Cristo. Quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Diáconos é a expressão grega que aparece. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Doulos, servo, escravo. Não será assim entre vós. Não será assim entre nós. Não será assim na verdadeira igreja de Cristo. Os que buscam status, poder, os lugares privilegiados nas mesas, os que buscam entronização, reconhecimento em Jerusalém, não fazem parte da igreja de Cristo. É necessário deixar
todas essas coisas supérfluas. Sim, para vivermos a grandeza, a natureza do reino de Deus, aquilo que Ele introduziu, inaugurou com a sua pessoa, com suas palavras, parábolas, gestos, com o seu serviço, com o seu amor, serviço. Ele lavou os pés dos discípulos, ele serviu leprosos, ele tocou em leprosos, ele parou sua caminhada para atender mendigos, ele suportou as blasfêmias em Jerusalém, sim, suportou as dores, suportou todo o sofrimento por nós. Não será assim entre vós, não será assim na igreja de Cristo. Quem quiser ser grande tem que ser servo, tem que servir com a diaconia, com o serviço. Sim, tem que distribuir amor, tem que distribuir justiça, tem que ser pacificador, tem que distribuir carinho, abraços sinceros, tem que abraçar, tem que amar, tem que ser servo. Ser servo de todos, doulos, escravo de todos. Será que estamos disponíveis para sermos servos, escravos de todos? Qualquer um que introduz estruturas da sociedade secular na comunidade do povo de Deus trai a proposta de Jesus. Nós temos que entender nitidamente isso. Se queremos introduzir as estruturas da nossa sociedade secular, materialista, egoísta, hedonista, fanática por si, embebida pelos seus próprios vícios, engolidos pelos seus propósitos umbilicais, trai o reino de Deus. Esse fanatismo de si, essa idolatria do eu precisa morrer. Precisa morrer na minha vida, precisa morrer na sua vida. Esses propósitos umbilicais que nos engolem, esse mundo de vaidades, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o pregador em Eclesiastes. Nós temos que derreter essas estruturas, elas não podem entrar na igreja de Cristo, porque isso é uma traição do propósito de Jesus, do propósito do reino de Deus. Que os nossos corações se encantem com a proposta de Cristo. Não será assim entre vós. Quem quiser ser grande, tem que servir. Quem quiser ser grande, tem que servir. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser servo de todos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê uma manhã especial, um dia maravilhoso na presença de Jesus. Estou vendo aqui pessoas especiais, irmã Elma Giovanelli, Aline Arruda, Ana Festivo, que Deus nos abençoe, Dani, Carla, vamos orar para que os nossos corações se encantem não com o que o mundo oferece, mas se encantem com o que Cristo oferece. Cristo nos oferece serviço. Cristo nos oferece escravidão, sermos servos, escravos do outro. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por mais uma manhã. Que o Senhor derrame a Tua glória sobre nós, a Tua graça sobre nós. Que sobre os nossos corações, ó Deus, aliás, que os nossos corações se encantem com o propósito, com o projeto do Teu reino. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Nós queremos ser servos, queremos servir, escravos, queremos, ó Deus, servir. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, uma manhã muito especial. Dani, Carla, Carol, está aqui também, Elma, Ana Festivo, André. Que bom, irmão André, tudo bem com vocês? Sebastião, Paulo e a Ângela, manda um abraço para a Ângela aí também, minha tia Marise, Carla, Deus abençoe, Cleici também está aqui, Cleici, a Cleia Gambô, que bom, Cleia, que Deus abençoe muito sua vida, minha prima Lorena, Eduardo Monteiro, que Deus abençoe vocês, Marta, só gente boa,
Que Deus abençoe e dê uma manhã especial para vocês em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um grande dia. Grande abraço. Tchau, tchau. Até segunda. Amanhã é sábado, não teremos. Segunda, às 7 horas da manhã, estaremos aqui. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.